na tentação na quantidade. Então eu vou começar a me cuidar, vou começar a me perceber. Eu vou ir, não, se eu tô vendo que eu tô comendo demais, já vou diminuindo. Talvez eu me identifique que é a voracidade. Eu nem como muito, mas quando eu como eu vou assim com uma voracidade, com uma agressividade assim na comida, né? Então a gente consegue já ir identificando. E a gente vai percebendo isso com o passar do tempo também, nos dias assim, né? Se a gente estiver aberto e apresentar para Jesus assim o nosso coração disponível, para que a gente consiga lutar, né? Que a gente quer lutar contra isso, o próprio Espírito Santo vai nos mostrar. O próprio Espírito Santo vai falando assim na nossa mente, ó, é esse ponto aqui, ó, é nisso daí. Mas a gente precisa estar com o nosso coração aberto, porque como é algo, é um dos menores pecados assim que a gente comete, e um dos mais fáceis de a gente conseguir lutar, parece algo muito difícil, eu acho muito difícil. Mas, né, os estudiosos, assim, os santos falam, né, que é um dos pecados mais fáceis de a gente controlar. Então, se a gente tem esse coração disponível, esse desejo mesmo de mudança de vida, o próprio Espírito Santo vai soprando no nosso ouvido aquilo que a gente precisa ir mudando, aquilo que a gente precisa fazer. E se a gente ouvir e ter essa coragem, né, de renunciar a nós mesmos, a nossa vontade, de dizermos não ao pecado, nós vamos conseguindo e o Espírito Santo vai cada vez mais moldando o nosso coração. São Gregório Magno, ele também fala que o pecado capital, ele é pecado capital porque ele dá origem a outros pecados. E mesmo quando a gente confessa esse pecado, a tendência continua ali. Então nós somos inclinados ao pecado original, né? Nós somos inclinados para cair, assim, né? Então essa tendência do pecado da gula, a gente vai precisar caminhar com ela até o final da nossa vida. Por isso que nós não podemos matar o cavalo. Porque, né, ele precisa estar vivo para a gente chegar até o céu. Então essa tendência ela continua ali. Mas a confissão nos ajuda muito a gente lutar contra ele, né? A graça do que a gente recebe no sacramento da confissão é algo muito grande para a gente conseguir ir lutando. É como se Deus colocasse um combustível. Mesmo que vou ali e confesso, cair de novo, vou ali e confesso de novo. E é como se Deus fosse injetando um combustível para a gente conseguir lutar e romper contra esse pecado, né? E por isso que a gente chama de doença. Porque se existe uma doença, a gente precisa tratar essa doença com algum remédio. Então, essa tendência vai continuar aqui, mas no nosso ser, se a gente ir tratando ela vai enfraquecendo, não vai sendo algo tão forte dentro de nós. E se não bastasse isso, o pecado da gula, ele possui filhos, 5 filhos. Então, nós temos os 5 filhos da gula. O que é isso? Os filhos da gula são pecados, imperfeições que a gente acaba desenvolvendo e tendo por nós não lutarmos contra o pecado da gula. Quais são eles? Pode passar. Eu vou falar quais são, mas aí você pode ir anotando tópico por tópico que a gente vai entender, né? A gente vai conhecer a explicação de cada um. Então, quais são os filhos da gula? A alegria tola, a bufonaria, a impureza, a loquacidade e a mente embotada. A primeira delas é a alegria tola. A alegria tola, muitas vezes, quando nós desenvolvemos ela, nós perdemos a dignidade e nos esquecemos de quem nós somos, dos nossos propósitos. Então, quando nós caímos na alegria tola, nós podemos estar caindo e perdendo a oportunidade que nós temos de exercitar outras virtudes. E é o famoso bobo alegre. Aquela pessoa que até eu lembrava, assim, né, quando eu estava estudando isso, que
vez que a gente teve um ataque de risos numa refeição, talvez a gente estivesse ali abraçado com esse filho da Gula, que é a alegria tola. E eu lembrava também de uma música secular que falava assim, que fala assim, né, que rir de tudo é desespero. Então, talvez ele nem saiba, né, mas pra mim, assim, essa frase sempre me faz lembrar disso, assim, porque nós precisamos ter um equilíbrio, não que a gente não possa dar risada, que a gente não possa rir, mas tudo que é demais, tudo que é exagerado, pode ser um desespero da nossa alma. Pode ser que seja um grito que a nossa alma esteja dando e a gente não tenha percebido até hoje. O próximo filho da gula é a mente embotada, a mente que fica embotada. A alma, ela fica pesada, confusa, perde a inteligência, ela fica sonolenta. Quando nós comemos, fazemos alguma refeição, geralmente o nosso corpo, depois das refeições, ele fica mais sonolento, mais devagar, né? E isso é normal. Mas o que interfere é que a nossa alma também fica assim. Então, você pode fazer o teste de fazer uma refeição, comer demasiadamente, assim, né? E tentar ir rezar depois da refeição. É difícil quem consiga fazer uma boa oração depois de uma refeição. Por causa dessa mente embotada. Que a alma ela fica sonolenta, fica meio para fora de si, assim a gente não consegue adentrar e nos encontrarmos com Jesus. E é ali que a gente pode estar perdendo essa oportunidade de nos relacionarmos com Deus, conforme Deus sonha que a gente vive. E nós perdemos a inteligência, que isso é algo assim muito importante assim para nossa vida, porque quem vive uma vida na temperança é capaz de desenvolver um trabalho intelectual melhor. Quem vive na temperança é capaz de desenvolver um trabalho intelectual melhor. E nós até conversávamos esses dias sobre algumas coisas, assim, né, da quaresma. E nós falávamos, assim, né, que quando a gente precisa estudar para um trabalho, para alguma coisa, se a gente estiver com o nosso estômago mais vazio do que cheio, a gente consegue gravar mais as coisas e conseguimos estudar melhor. E o guloso, ele tem uma dificuldade intelectual. Uma dificuldade sim de usar a inteligência. E a nossa inteligência, como a gente falava na aula passada, a nossa inteligência ela vem da nossa alma. Porque os animais não têm a inteligência que nós temos. E tudo aquilo que nós podemos fazer, que os animais não podem fazer, não são capazes, está na nossa alma. Então a inteligência é algo da alma. E essa inteligência ela fica com uma dificuldade, né? Ela perde essa capacidade de análise. Então, muitas vezes nós perdemos a percepção das pequenas coisas. E como Deus está nas pequenas coisas, nós podemos perder a percepção do próprio Jesus, do próprio Deus ao nosso redor. E pode acontecer de que aquele que é chamado a uma grande vocação se torne um tolo por causa desse filho da gula, que é a mente que fica embotada. Então olha como isso é grande, né? Como é grandioso isso. E quantas vezes passou despercebido assim na nossa vida, né? Pela nossa ignorância mesmo. E hoje Deus está dando uma oportunidade para mim e para você. Para que a gente não perca essa grande vocação que nós somos chamados. Para que a gente não se torne um tolo na nossa vida e a gente chegue no final da vida e pense: poxa, mas o que eu fiz? O que aconteceu com a minha vida? Né? Para onde que eu levei a minha alma? Para onde que eu levei a minha vida? Que nós possamos, através disso, termos uma finalidade maior. Que é encontrarmos a vontade de Deus, encontrarmos o próprio Deus. Que isso seja, sim,
um combustível, que seja algo que nos dê uma força, assim, pra gente lutar, pra gente conseguir enfrentar, né? Próximo filho é a bufoneria. E os nomes esquisitos continuam, né? Bufoneria. É o bobo da corte, mas com uma pitada de malícia. Ele não tem modos no jeito de falar, é uma pessoa indiscreta, faz piadas inconvenientes e no seu jeito de se comportar é exagerado. É aquela pessoa que gosta de chamar atenção para si. Tem atitudes não dignas do chamado a ser cristão. Então, nem precisa explicar muito, né, sobre a bufoneria, sim, mas esse filho da gula, ele faz brotar outros pecados da boca. Então, a gula é um pecado da boca e faz brotar outros pecados. Existe uma frase que a gente conhece que diz assim, que se a gente não controla aquilo que entra, como que nós vamos controlar aquilo que sai da nossa boca? Então, a bufoneria é esse filho da gula que nos faz ser aquilo que Deus não quer que a gente seja, que nos faz perdermos as nossas virtudes, que nos faz cairmos em outros pecados. Próximo filho é a loquacidade, que é aquela pessoa que fala demais e que ela não consegue ficar em silêncio e nem ter um silêncio sadio. É aquela pessoa que... Porque o silêncio precisa ser sadio, né? Ali não tem um silêncio sadio. Então, o que é um silêncio não sadio, assim, né? Porque existem pessoas que, né? Talvez a gente fique em silêncio, mas fica em silêncio emburrado, fica em silêncio porque a gente tá de mal com alguém, fica em silêncio porque a gente não quer abrir o nosso coração, não quer ser transparente. E existe o silêncio sadio. É aquele silêncio onde a gente está em silêncio porque a gente está contemplando Deus no nosso silêncio, porque a gente quer observar, consegue ter essa capacidade de análise, e para essa capacidade de análise a gente conseguir, a gente precisa estar mais em silêncio para a gente conseguir enxergar os detalhes, né? Então, a loquacidade é aquela pessoa que fala exagerado. Então, a diferença da bufoneria e da loquacidade é que a bufoneria é aquela pessoa que fala bastante, mas fala desonroso, né? Com desonra. E a loquacidade é aquela pessoa que ela fala demais, talvez ela não fale nada malicioso, nada, né, com malícia, mas que fala pelos cotovelos. Que conta de tudo, que quer ser, né? Quer estar sempre falando e não consegue, assim, guardar para si, né, a sua fala. E tudo isso a gente consegue observar numa refeição, né? Mas a gente também não pode chegar nas refeições e por a gente conhecer agora, a gente ficar reparando os outros, assim, né? Porque como eu disse, todos nós temos essa tendência para esse pecado. Todos nós, de alguma forma, nós cometemos esse pecado. Então, que a gente possa sempre olhar para nós mesmos, né? A começar em mim. Começar em mim. E se a gente se incomodar com o jeito do nosso irmão, provavelmente é aquilo que a gente não está enxergando dentro de nós. E não só dentro desse pecado da gula, mas em todas as coisas, né? Se nós olhamos muitos outros, se nós reparamos muitos outros, é porque nós estamos enxergando nós mesmos no outro, no nosso irmão. Se nós só enxergamos as coisas ruins dele, né? E o último filho... Letícia, Oi? Patrícia, todos os filhos da gula acontecem durante a refeição. Isso, a gente consegue perceber dentro dessa refeição, né? Dentro de uma refeição, a gente fica mais fácil da gente perceber, é mais perceptível.
dentro de uma refeição. Seria, Leite, a pessoa que come e daí fica falando. Isso, seria a pessoa que ali, por ela ter comido demais, por exemplo, ela daí começa a perder os estribilhos, assim, sabe? Tipo, começa a falar, começa a fazer piada na mesa, começa a querer chamar atenção pra si, né? Porque na mesa é um lugar onde todo mundo enxerga todo mundo, né? Então, existem aqueles que querem ser o centro daquele momento, né? Então, a gente consegue perceber ali. Mas, por exemplo, a mente embotada, que a gente fica sonolento, né? É algo que talvez a gente não vai perceber de imediato na refeição. Mas logo após a refeição, a gente já vai perceber que, opa, eu tô com sono, tô com uma tristeza no meu coração. Mas como assim? Eu acabei de me alimentar, eu não posso estar triste, né? Eu preciso estar feliz dando graças a Deus, assim, né? Pela refeição. Sinais do pecado da gula. São sinais do pecado da gula, todas essas coisas, né? E o último, mas não menos importante, é a imundícia. Imundícia no dicionário quer dizer sujeira, algo que está sujo, algo que está impuro. E dentro da imundícia existem 2 tipos de sujeira que nós podemos cometer. Que a primeira sujeira é quando a gente come demais e depois vomita. Ou até, talvez a gente até nem vomite, mas talvez quando a gente desejou vomitar porque tinha comido demais. Ou quando a gente fica tão mal, fica tão pra baixo, fica com tanto remorso, assim, que às vezes passa pela nossa cabeça assim, não, mas eu vou vomitar porque pra mim me sentir bem, pra mim me sentir melhor, né? E talvez também existem pessoas que talvez por elas não terem comida em casa e elas vão estar num banquete que tem muita comida e elas vão comer demais, assim, por falta de educação, assim, tipo, por elas não terem aprendido isso, né? Não terem aprendido que elas não podem comer tanto, que elas vão passar mal, né? Que talvez perto de nós a gente não veja isso, assim, né? Pessoas que passem fome e tal, mas existe isso, existem pessoas que não têm o que comer e se elas chegam diante do banquete, elas vão querer comer tudo, né? Por elas não terem comida. E a segunda sujeira é o pecado sexual, que é a luxúria, que é outra doença espiritual da nossa alma. E existe uma ligação entre o pecado da gula e o da luxúria, que são os 2 centros da vitalidade humana. Então, esses 2 pecados estão na concupiscência, na paixão concupiscível, e elas são os 2 centros da vitalidade humana. Então, se a gente parar de comer, a gente morre. Se a humanidade parar de ter filhos, ela morre também. Por isso que elas têm esse parentesco, a luxúria e a gula. E quando nós conseguimos controlar o pecado da gula, nós conseguimos controlar o pecado da luxúria também. Então isso é algo muito importante, assim, a gente saber. A gente, como os 2 são parentes, assim, a gente precisa ir sempre cuidando dos 2, mas que a gente também vai conhecer o pecado da luxúria, né? Mas a gente precisa ir cuidando dos 2 para a gente conseguir caminhar e sair dos 2 assim junto, né? Então esse é o pecado da gula. Essas são, né, a gente viu, né, as formas que a gula nos tenta. E nós vimos também quais são os filhos, né? Quais são os outros pecados que podem ser desenvolvidos, que a gente pode desenvolver por causa desse pecado. Então, acho que seria isso. Se alguém quiser colocar alguma coisa, né? Fazer algum comentário. Se eu falei muito rápido alguma coisa, também pode estar me falando, assim, né? Que daí eu posso repetir. Podemos conversar agora. Ah, e lembrei agora que eu vi a Patrícia ali.
que ela partilhou com nós sobre que existe um pecado que é tipo maior, assim, né, Patrícia? Se eu falar alguma coisa errada, pode me ajudar. E que a gente precisa descobrir qual que é o pecado que vai nos levar para o inferno. Existe um entre todos que é mais forte dentro de nós. E muitas vezes, foi algo que me chamou muita atenção que ela falou, que muitas vezes a gente comete o pecado da gula e a gente acha que é a gula, mas existe um outro pecado por trás disso. E eu ia me lembrando assim disso, sabe? Que muitas vezes pode ser que a gente caia no pecado da gula por causa de um sentimento de solidão. Aí a gente desconta, vai querer se consolar no pecado da gula. Pode ser que a gente seja vaidoso e a gente desconte e caia no pecado da gula, mas por trás disso esteja esse outro pecado maior da vaidade. Pode ser que a gente esteja com um problema no nosso relacionamento afetivo, com os nossos pais, com os nossos amigos, com a nossa família, e a gente caia nesse pecado da gula. Então, também isso é algo que a gente precisa se percebendo, sabe? Que quando eu caio na gula, o que eu tô sentindo? O que causou isso, assim? O que eu fui buscar? Será que eu fui buscar um prazer? Será que eu fui buscar um consolo? Será que eu fui buscar... O que eu fui buscar? Um comodismo, né? Então, que a gente possa observar isso também. Porque isso também está no nosso... dentro da cura interior, que a gente precisa fazer, assim, né, na nossa vida, no decorrer da nossa vida, essa cura interior. E isso pode nos ajudar muito a gente lutar, né, contra o pecado da gula e ali a gente encontrar algo que precisa ser trabalhado, algo que a gente precisa enfrentar na nossa vida para que a gente consiga viver melhor e mais leve, assim, e ter o nosso coração curado para a gente aprender a amar, que é o nosso objetivo principal, que é amar, assim, né? Curar-se para amar. Quanto mais curado a gente estiver, mais a gente vai conseguir amar o outro, né? Mais a gente vai conseguir amar o nosso irmão. E amar a Deus, né? Se a Patrícia também quiser colocar algo assim, né? Que né, possa nos ajudar, assim, pode ficar bem à vontade. Quando eu aprendi, né, sobre isso, foi uma coisa que me chamou bastante atenção, né, porque a gente às vezes vai para o confessionário e não observa o que se repete, né, dentro dos pecados, né. E num curso fazendo, o padre comentou que todos nós, cada um de nós tem o seu pecado raiz, e que muito provavelmente